Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira de descanso pro elenco, tá? Mais um dia de folga aí, o Vasco tem até quarta-feira aí para descansar os jogadores para se recuperarem junto aos seus familiares e também, né, da forma que quiserem, de folga para recuperar a parte física, né, que sempre foi um problema e sempre foi evidenciada a sequência de jogos tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil para o Vasco, né? O Gigante da Colina que não retorna nessa terça-feira aos trabalhos. E a gente vai falar bastante sobre outros assuntos, principalmente a respeito da ACAP, que colocou o Vasco à venda. Exatamente isso, torcedor. O Vasco está oficialmente à venda porque a empresa ACAP, a credora e seguradora que detém hoje as pastas da 777 Partners, vai vender tudo, meus amigos. O negócio tá feio, hein? E teve empréstimo também com um grande empresário que tem clube na Premier League. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Outra, saiu o ganhador do Você no Caldeirão, tá? No vídeo também vamos falar bastante sobre isso e que história emocionante, tá? Parabéns a você que participou e vai proporcionar ao Brenner, tá? Do litoral de São Paulo, lá de São Sebastião, vencedor do Você no Caldeirão, estava em cima do andaime, 10 horas da noite trabalhando, não estava conseguindo atender a gente, aí parou para ver o celular no trabalho dele em um posto de gasolina, onde ele mora ali atrás do posto, e vai ser o ganhador, né, do Você no Caldeirão, vai vir para São Januário com tudo pago pela gente aqui do canal. Mas antes da gente começar esse vídeo, olha só, corre ali no primeiro comentário fixado. Você que gosta de palpites esportivos, as eliminatórias da Copa tá chegando, hein? E você faz os seus palpites junto comigo lá na 1xBet. Primeiro comentário fixado, você que gosta, né, de palpites esportivos, clica no link, utiliza o código Mário Vasco e você vai ter aí 100% do seu bônus mais R$300 para apostar. Lembrando que existem várias outras formas, vários outros bônus que você pode se encaixar dentro da plataforma. Então é uma plataforma flexível que atende você, ó, de ponta a ponta. O primeiro comentário fixado, clica no link e participe. Não deixe de estar com a gente com a 1xBet, que é parceira aqui do nosso trabalho. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Vamos falar bastante sobre esse assunto da venda do Vasco, hein? Bora! Vasco à venda, a credora e seguradora ACAP colocou todos os ativos à venda, inclusive as ações do Vasco. Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo, mas antes queria comentar a respeito, né, das datas. Parece que o Vasco já aceitou, né, a mudança da CBF. Está no STJD, né? Mas o Vasco já divulga em seus sites oficiais, no sociogigante.com. O credenciamento de imprensa já está sendo feito no site da CBF para a partida contra o Atlético Mineiro no dia 19. Então parece que a CBF não vai se manifestar dentro de um cenário, né, que favorece o Flamengo e favorece também o Atlético, mas muito mais o Flamengo. E espero que o Vasco se posicione também quando não tiver Coutinho, Payet e Verratti à disposição por motivos de data, que o Vasco se posicione, que a CBF mostre, né, que como está acontecendo com o Flamengo, o Vasco também tem que jogar com força máxima assim que for necessário e assim que julgar que seja feito, né? Infelizmente a CBF é parcial e é vergonhosa, o futebol brasileiro caminha para o fim, né? É apocalíptico o futuro do futebol brasileiro e infelizmente a gente vê isso refletindo na seleção brasileira, né? Nessa data FIFA a gente torce, né, para que o Brasil dê a volta por cima, porque nós somos brasileiros, mas tudo se reflete dentro de campo o que vem acontecendo da desorganização fora dele. E a CBF, desde o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quadro de arbitragem, agora mostrando, né, os seus preferidos para um possível título da Copa do Brasil, a CBF reflete, né, toda essa desorganização, parcialidade e mostrando seus queridinhos. E isso acaba refletindo na seleção brasileira. Infelizmente, nós, vascaínos, né, não somos os escolhidos, mas nem queremos ser, porque a nossa luta é sempre contra tudo e contra todos. Bom, com essas datas já quase confirmadas, né, o Vasco deve enfrentar o São Paulo no dia 16 de outubro no Brinco de Ouro da Princesa e o Atlético Mineiro no dia 19 em São Januário, tudo esse mês. Lembrando que o Vasco também enfrenta o Cuiabá no dia 24 desse mês e também depois o Bahia no dia 28. Então a gente tem uma sequência de jogos importantes em São Januário. Óbvio,
olhando para um mês, né, recheado de jogos do Vasco, até contra o São Paulo o campo, né, fica um pouco mais neutro no Brinco de Ouro da Princesa. Não é um campo neutro que vai estar meio a meio de torcida, não, mas não é a casa do São Paulo. Então, o Vasco já toma um pouco, né, ali de neutralizar alguma situação, nem que seja dentro de campo. E a gente vai estar, obviamente, comentando e falando muito sobre esse percurso. Mas, claro, vamos tocar aqui no assunto, né, que diz respeito às ações da Vasco SAF. O Vasco está à venda. É isso, torcedor vascaíno. A ACAP colocou todas as pastas de futebol, todos os bens e todos os ativos da 777 Partners à venda. Vou começar desde o início para você não se perder, beleza? Olha só. Existe na corte americana um processo em cima da 777 Partners, né? Processo onde os valores giram em torno de 10 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões de dólares, em que a 777 deve à credora e seguradora ACAP, comandada pelo Kenneth King. A ACAP tem aí essa dívida da 777, segundo a corte americana, pegou todas as pastas da 777, inclusive o Vasco, para ela. Então hoje, as ações da Vasco SAF pertencem à ACAP, tá? Então vamos lá, para ficar bem fácil de entender. O que aconteceu com o percurso jurídico do Vasco nesse caminho? Não se pode fazer isso. Tá? Existem leis de proteções à SAF no Brasil que você simplesmente não pode chegar e falar assim, opa, tô com uma dívida ali, não, peraí, eu tenho aqui um clube de futebol, o Vasco, toma aí. Não pode. As leis de proteção à SAF fazem com que o comprador original, ele tem que ser o comprador e não pode utilizar-se do bem, como a SAF de um clube brasileiro, como garantias para qualquer outra empresa. Não se pode trocar como se estivesse trocando bala. Então foi a partir daí que, por conta das inconsistências financeiras e também a perda de controle, o Vasco foi à justiça e conseguiu recuperar o poder em cima da Vasco SAF. Mas parece que Kenneth King, o dono da ACAP, chegou até o Pedrinho e aí a gente começa a nossa... Não vou falar imaginação, mas a criação de tudo aquilo que eu já imagino que deve ter acontecido e eu queria saber a sua opinião. A partir do momento que a 777 ela quebra uma lei de proteção à SAF, o Vasco entra na justiça e recupera as ações da 777, aquele que herdou, né, as dívidas da empresa americana, que é a ACAP, ela vem até o Pedrinho e faz com que o Pedrinho desistisse temporariamente, né, dessa ação judicial, retornando o poder da Vasco SAF para a ACAP. No meio do caminho, Josimar Futebol, né, um portal norueguês, informou que a ACAP pegou um empréstimo de cerca de 40 milhões de dólares com o Todd Boehly. Todd Boehly é o dono do Chelsea e a empresa ACAP tem um empréstimo com uma das empresas do Todd Boehly. Então a ACAP pegou esse capital, cerca de 218 milhões de reais, a ACAP, que comanda a Vasco SAF, tá? E os outros clubes também. E fez aportes para manter, né, as pastas futebolísticas dos seus clubes com esse dinheiro. Sendo que a ACAP vai pagar juros altos para o Todd Boehly. O Todd Boehly vai receber cerca de 46% de juros desse empréstimo de 40 milhões de dólares. E aí a gente entra no Vasco. Vamos lá, beleza, toda essa questão operacional da ACAP, a gente vem pro Vasco. O Pedrinho, ele garantiu até o final do ano todas as questões operacionais. Junto a isso, o Pedrinho fez a trégua judicial, né, junto à ACAP, onde retorna, né, as ações da Vasco SAF adquiridas para eles, o poder das ações, na verdade. Em contrapartida, né, o Vasco tem agora, até o final do ano, um aviso do Pedrinho que a venda da Vasco SAF vai ficar para 2025. Beleza, vamos ligar todos esses pontos. Será que a ACAP fez um aporte financeiro no Vasco? O Pedrinho, com esse aporte, garantiu até o final do ano e só vai negociar, junto com Kenneth King, dono da ACAP, a venda da Vasco SAF lá em 2025? É o que mais se encaixa. Caindo por terra dentro dessa minha teoria, empréstimos da Crefisa, do José Roberto Lamaquia, entre outros, né? Então, para mim, nesse atual momento, é a minha opinião,
o aporte feito pela ICAP nos seus clubes, nas suas pastas futebolísticas, né? Genoa da Itália, Red Star da França, Standard Liège da Bélgica e entre outros, né? A gente observa um empréstimo do Todd Boehly, dono do Chelsea, para que a ICAP fizesse essas operações. E aí eu pergunto para você, é uma tentativa desesperada para você não perder as ações? Porque você pode perder as ações e na hora de você fazer a venda, você não conseguir ali, até mesmo, né, ser retirado como sócio proprietário. O Vasco recebeu o dinheiro da ICAP? Fica a minha pergunta. A ICAP recebeu o dinheiro do dono do Chelsea, exatamente para repassar para os seus clubes. Fica aqui essa minha teoria. Na minha opinião, Kenneth King, Pedrinho, trégua judicial, dinheiro no bolso, garantindo até final de 2025 e no início de 2025, venda da Vasco SAF. Para mim, esse é o caminho mais próximo de ser o assertivo dessa situação envolvendo o Vasco. Jogando para escanteio, Crefisa, Lamaquia e entre outras parcerias de mercado. Vá lá nos comentários deixar a sua opinião a respeito desse assunto, porque é exatamente isso que eu acredito que esteja acontecendo, tá? É um trabalho jornalístico, nós vamos emendar todas as partes para trazer para você detalhado exatamente o que pode estar acontecendo agora e, óbvio, concluir depois o que realmente aconteceu. O certo é, a ICAP colocou à venda todos os clubes da 777 Partners, que já não é mais da empresa americana, que faliu, e hoje a seguradora ICAP controla todas essas pastas. A gente observa que o Genoa, segundo Andrés Blasquez, que é o CEO do Genoa, meio que o presidente do Genoa, diz que 3 a 4 interessados, né, grupos interessados, já estão de olho na equipe italiana. O Red Star da França está muito próximo já de ser vendido para o dono do Atalanta da Itália. Já os outros clubes, né, em relação ao Vasco, a situação é um pouco mais diferente, é um pouco mais difícil nesse atual momento. Vamos estar, obviamente, analisando de perto todas essas informações vindas, né, do Josimar Futebol, um portal norueguês que acertou tudo, né, até então. E foi a partir daí, né, de uma ação judicial da Leanderhall Partners, lá na corte americana, em que foi visualizado essa questão da pirâmide financeira. A 777 pegando dinheiro com a credora e seguradora ICAP para fazer os seus aportes e depois devolver com juros. Acabou que não devolveu e a ICAP herdou todas as pastas da empresa americana. Tem jato, tem iate, tá tudo sendo vendido, tá? Não é só isso não. Mas a gente vai, obviamente, ainda nesse trabalho investigativo trazer mais e mais informações. Ficou alguma dúvida, torcedor? Vá lá nos comentários deixar a sua opinião a respeito desse assunto. Tentei ser aqui o mais breve e mais detalhado possível, mas é um assunto muito, muito delicado. Corre lá em todas as minhas redes sociais, @LinekerCB. Vou fazer o seguinte, vou estar falando sobre isso lá nos comentários, lá no TikTok, lá no Instagram. Então, digita aí nas suas plataformas esse arroba aqui, que você vai estar acompanhando comigo, passo a passo, todo esse assunto, né? Que é pertinente pra caramba e é o nosso futuro do nosso futebol. Forte abraço, saudações vascaínas.